A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem? Meu nome é Aline e eu tô aqui hoje para bater aquele papinho cristão com vocês, né? E vocês estão acostumados a ver aqui gravando um vídeo é o meu esposo, o pregador Kleber, mas hoje quem tá aqui vai bater um papinho com vocês sou eu. E eu vim falar com vocês uma coisa que muitos de vocês têm dúvidas, né? Que é a respeito de ouvir a voz de Deus, né? Como ouvir a voz de Deus? E hoje eu vim falar aqui com você, contar a minha experiência, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, né? E que geralmente, quando isso acontece com a gente, é algo que fica marcado, é algo muito bom, né? Gente, é maravilhoso a gente poder escutar a voz do nosso Senhor, do nosso Deus. Então, assim, sem mais delongas, eu já vou começar pedindo para você se inscrever aqui no canal, deixar um joinha se vocês gostaram, tá bom? Comentar, deixar comentários aqui para mim, que eu adoro ler, eu adoro interagir com vocês. Quando não é eu que leio, é o meu esposo que lê, e a gente geralmente responde todos os comentários, tá bom? Então, conte pra gente também a sua experiência que você teve com Deus. Lembrando, né, que todas as experiências são diferentes. Às vezes comigo aconteceu de um jeito, com você pode acontecer de outro jeito, né? Mas o Espírito é sempre o mesmo. Então, vou começar a contar a minha experiência, mas antes disso, gente, eu quero começar a falar com vocês que o Espírito de Deus é um homem. Coloca isso na sua cabeça, o Espírito de Deus é um homem. E como um homem, ele fala. Ele falou com Moisés lá na sarça ardente, né? Ele falou em voz audível, ele falou com José, pai de Jesus, falou em sonho. Ele falou com vários outros profetas. Então, assim, a cada um deles, o Espírito de Deus se manifestou de forma diferente, seja em sonho, seja falando em voz audível, seja no coração de cada um, mas Deus fala, tá bom? Deus, ele quer interagir com a gente, ele quer que a gente tenha a nossa própria experiência com ele. Não é porque eu tive uma de um jeito que a sua vai ser do mesmo jeito, tá bom? Busque a ele, busque experiências com ele. O que eu vou contar aqui agora para vocês é para instigar vocês a buscar a Deus, tá bom? E para instigar, porque você busca a Deus e a recompensa vem. A Bíblia, ela se faz palpável na tua mão, tá bom? Quando você busca, tá bom? Tudo que eu vou contar aqui para vocês foi durante um tempo que eu estava passando, que as coisas não iam muito bem para mim, para minha família, na verdade, né? E que a gente estava passando por uma provação muito grande. E Deus, ele veio falar comigo. Ele usou a minha boca, mas não para falar para mim. Foi para poder ministrar para uma pessoa que estava precisando mais que eu. Para você ver, às vezes a gente acha assim, eu tô passando por uma prova, eu tô passando pela luta, e só eu tô passando por aquilo. Mas não, gente, tem gente passando por coisas, por situações bem mais terríveis que a gente, né? Então eu vou começar a contar. Cheguei a morar num condomínio durante 4 anos da minha vida, e durante esse tempo que eu morei lá, era um condomínio, eram 3 prédios, eu fiz bastante amizade, né? Depois eu vinha me mudar, aconteceu umas coisas, eu vinha me mudar desse condomínio que eu morava, era um condomínio de prédios, e como eu te falei, eu tinha bastante amizades lá. Depois de um certo tempo, eu voltei para poder visitar os conhecidos que eu tinha ali, né? Que eu fiz bastante amizade, eu voltei para poder ir na casa de uma amiga minha, né? Só que, como eu te disse, eu tinha bastante amigos ali. E tinha uma amiga, uma conhecida, uma colega, que ela tinha falecido de câncer no seio. E tava muito recente isso daí. E ela não tinha filhos, morava sozinha com o esposo dela ali naquele condomínio. E eu não fui na casa deles, eu fui na casa de uma outra amiga minha que morava no mesmo condomínio que eles, né? E eu fui lá visitar essa minha amiga, né? E chegou lá, a gente começou a conversar a respeito daquele senhor que a esposa tinha falecido e que tinha ficado sozinho, né? E que ele estava sofrendo bastante, porque a esposa dele tinha falecido precocemente. Ela tinha na época 38 anos e tinha falecido, e foi uma morte muito rápida, uma morte bem de repente. Ela descobriu que ela estava doente, 6 meses depois ela veio a falecer, né? E assim quando ela descobriu a doença dela, foi a época que eu mudei desse condomínio onde eu morava e fui morar em outra cidade, né? E depois que ela faleceu, eu cheguei aí numa missa dela de 7º dia, mesmo eu sendo evangélica, mas eu fui porque era uma colega minha, uma pessoa muito próxima.
E aí depois disso eu fui visitar essa outra minha amiga que morava no mesmo condomínio dela. E ela teve a ideia, falou assim, vamos lá visitar ele, porque depois que ela faleceu, nunca mais eu fui na casa dele. Aí eu peguei e falei pra ela assim, então vamos, né? E nisso a gente resolveu subir na casa, no andar dele, porque essa minha amiga e essa outra minha amiga também que tinha falecido, né? Eles dois moravam no mesmo bloco, então era só um elevador. Aí nós pegamos o elevador, chegamos lá e batemos na porta. Esse senhor, ele estava sentado assistindo televisão e a gente começou a conversar com ele, como ele estava, como é que ele estava reagindo à morte dessa esposa, né? Que tinha falecido. E ele começou a conversar, né? E ela morreu com 38 anos, mas ele já era um senhor de idade, né? Mais ou menos mais de 60 anos. E a gente começou a conversar. E ele falou que estava sentindo muita falta dela e que nós éramos as primeiras pessoas a ir visitar ele depois que ela havia falecido. E nisso a gente ficou sentado, conversando, né? Jogando conversa fora. Minha amiga sentada no sofá com ele e eu puxei uma cadeira da mesa e sentei. Gente, nessa hora eu estava conversando, eu não estava orando, eu não estava em busca pelo Espírito Santo, eu fui naquele condomínio para me rever as minhas amigas, assim como eu falei, eu conhecia bastante gente naquele condomínio, né? E eu tinha ido para me jogar conversa fora, para me brincar, conversar com as minhas amigas, né? Que fazia já um tempo que eu não havia elas. E nisso que eu sentei, eu comecei a conversar com ele, eu pude escutar Deus falando comigo, ora por ele. E eu fiquei quieta, aí eu não dei assunto, eu achei que fosse coisa que eu tava ficando doida. Aí foi na hora que ministrou de novo, ora por ele. Mas vamos lá, voltando ao começo do vídeo, eu falei que ele fez missa de 7º dia para a esposa dele. Ele era católico, ele era extremamente católico. A minha amiga que estava junto comigo não tem religião nenhuma. A moça que morreu também, que tinha falecido com câncer, ela não tinha fé, ela não tinha religião nenhuma, e o esposo dela era católico. E nessa hora, aquilo começou a me incomodar, o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. E como eu te disse também, eu não estava num momento muito bom também da minha vida. Eu estava num vale também, Deus estava provando a minha fé e a fé da minha família. E nesse momento, o Espírito Santo falou comigo de novo, ora por ele. Gente, eu nunca tinha escutado aquilo, mas em nenhum momento eu tive dúvida que era o Espírito Santo falando comigo ali naquele momento. Dizem que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e eu posso falar para vocês que isso é real. A ovelha conhece a voz do seu pastor, porque na hora que foi ministrado, a primeira vez eu achei que eu estava ficando doida, a segunda vez eu falei, é Deus falando comigo, e eu só pensava assim, como eu vim na casa de uma pessoa e eu falo para ela que se eu posso orar por ela. Mas aquele negócio começou a me incomodar. E aí eu coloquei na minha cabeça e falei, se Deus está me incomodando para mim poder orar por ele, é porque Deus já preparou o coração dele para poder escutar a minha oração. E naquele momento eu me levantei e falei o nome desse Senhor e falei assim, Deus está mandando eu orar por você. Eu posso estar orando por você? Aí ele ficou bem surpreso, ele olhou pra minha cara, minha amiga que estava junto comigo também me olhou. Aí eu falei assim, vamos levantar, vamos fazer pra gente fazer reverência à palavra de Deus. E naquele momento eu comecei a orar, o Espírito de Deus tomou aquela sala. Foi uma oração assim que saiu de dentro do meu ser. E o Espírito de Deus tomou, ele veio às lágrimas, minha amiga veio às lágrimas. Eu chorei muito. Se você perguntar para mim hoje como foi essa oração, eu não me lembro, mas eu pedi por ele, eu pedi pela vida dele, porque ela já havia falecido, não tinha mais nada o que fazer. Eu pedi por ele, eu só me lembro que eu pedi por ele naquela oração, né? E foi foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso o que o Espírito Santo fez naquele momento por mim, tá bom? Então assim, gente, eu quero deixar aqui, instigar vocês a orar, a buscar, tá bom? Porque o Espírito Santo, ele fala, como eu te falei, eu não estava orando,
né? Eu não estava na igreja, mas o Espírito Santo, ele veio falar comigo ali naquele momento. Ele ministrou para mim, não para mim orar por mim, mas para mim orar pelo meu irmão, né? Porque eu achava que naquele momento eu estava precisando de oração, mas não. Ele estava precisando naquele momento mais que eu, né? O Espírito Santo tomou aquele lugar. Se não fosse por ele, gente, eu não teria orado, né? Pra você ver, eu teria ido lá, teria conversado, teria virado as minhas costas, dado tchau e vindo embora. Mas não, o Espírito Santo queria que eu deixasse a minha oração ali, que eu fizesse aquela oração por aquele irmão que estava precisando também, né? E depois disso, eu nunca mais o vi. Já voltei algumas vezes naquele condomínio. Como eu disse, eu tenho amigos que moram lá, mas eu nunca mais ouvi esse senhor, né? Depois que isso aconteceu, eu só sei que naquela noite ele falou para uma amiga minha que morava no mesmo condomínio que ele que ele conseguiu dormir, porque ele o Espírito Santo veio consolar ele, que ele conseguiu dormir, ter uma boa noite de sono, porque ele estava de luto, ele não conseguia dormir, né? Ele chorava, passava a madrugada inteira chorando e não dormia, porque ele tinha perdido a esposa dele. E depois daquela oração, ele veio ter paz, o Espírito Santo entrou, ele veio consolar ele, né? Então assim, gente, o Espírito Santo, ele falou comigo, ele pode falar com você, entendeu? Ele pode, gente, usar a boca de um pregador, a boca de um profeta para poder falar com você. Só ore, gente, só busque. Porque assim, mesmo ali eu não estava orando, mas eu tinha uma vida de oração. Eu orava de manhã, antes da hora que eu acordava, eu orava à noite, eu estava sempre buscando. Então assim, como eu te falei, eu também estava na prova, entendeu? Então assim, quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, a gente já ora mais. Então assim, eu já estava orando mais, né? Então foi um momento sim que eu estava buscando a Deus, mas não naquele momento, né? Mas eu já vinha de muita oração. Nunca tinha pedido para Deus me usar, para o Espírito Santo me usar, apesar de ter vontade, mas eu nunca tinha pedido isso a Deus em oração, né? Então assim, gente, que esse vídeo venha instigar vocês a orar, venha instigar vocês a buscar a Deus, tá bom? E assim como Adão e Eva, né? Que Deus se comunicava com Adão e Eva, Deus tinha horário marcado para se comunicar. Lá no começo, na formação do mundo, Deus também tem horário, que você também tem horário na sua agenda marcado para conversar com Deus. Tire 10 minutos do seu dia, 10 minutos do seu tempo. Eu sei que isso não vai te fazer diferença. Senta, leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor, né? Ore a Deus, tá bom? Que eu tenho certeza que Ele vai responder as tuas orações, tá bom? Porque Jesus fala, o Espírito de Deus é real. Ele fala sim, Ele fala em nossos corações, tá bom? Ele fala em voz audível, tá bom? E aqui eu quero deixar um grande beijo para vocês, tá bom? Um grande beijo, pedir para que vocês curtam, tá bom? O nosso canal, tá bom? Se inscreva, deixe comentário, deixe seu joinha se você tiver gostado, tá bom? E um grande beijo, a paz do Senhor Jesus.